Eu sou uma pessoa sortuda, pois eu estava pensando como homenagear Silvio Santos em seus 90 anos. E tinha como desejo entrevistar aquela que, para mim, é até hoje a maior assistente de palco que ele já teve, Adriana Sarti. E ela aceitou meu convite. Conversamos sobre o maior comunicador da TV brasileira e foi também em relação aos mais de 12 anos em que ela esteve ao lado dele em seus programas. Você vai saber detalhes de bastidores, a relação de trabalho e amizade e principalmente o que ela representa na vida dela até hoje. Enfim, dois fãs falando de um mito, só que ela teve a sorte de trabalhar com ele de 1986 até 1998 e eu de assistir ambos de 92 até 98, mais precisamente aonde? No sorteio da Telecena, que eu nasci em 1990. Essa conversa, que foi maravilhosa, volto a dizer, foi a melhor entrevista que eu fiz, porque eu adorei fazer, eu me encantei com ela. Você vai acompanhar dia 12 de dezembro, aniversário do Silvio Santos, às 6 da tarde, no Sabavlog, no canal Solano. Moro depõe à Polícia Federal e diz ter ouvido de ministros que Carlos Bolsonaro era ligado ao gabinete do ódio. Desemprego bate recorde de 14,6% e atinge 14,1 milhões. Trump deixará a Casa Branca se perder no colégio eleitoral. Moro depõe à PF e diz ter ouvido de ministros que Carlos Bolsonaro era ligado ao gabinete do ódio. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou em depoimento à Polícia Federal ter ouvido de ministros do Palácio do Planalto que o vereador Carlos Bolsonaro, republicano, filho do presidente Jair Bolsonaro, é ligado ao gabinete do ódio. Moro falou à PF como testemunha no último dia 12 do inquérito do STF, que investiga a organização de atos antidemocráticos. O depoimento foi revelado pelo jornal O Globo. O G1 e a TV Globo também tiveram acesso. O ex-ministro afirmou que havia comentários correntes de pessoas de dentro do governo da existência do denominado Gabinete do Ódio, mas que não tratou desse assunto enquanto estava no cargo. Gabinete do Ódio é como vem sendo chamado um grupo que atuaria no Planalto com o objetivo de atacar adversários do governo Bolsonaro. Segundo o ex-ministro, os nomes do vereador Carlos Bolsonaro e Tércio Arnold, assessor especial da Presidência da República, eram normalmente relacionadas ao denominado Gabinete do Ódio. Moro diz que tomou conhecimento disso por meio de comentários entre ministros do governo, em suas palavras, ministros palacianos. Tércio Arnaldo Tomás já foi assessor de Carlos Bolsonaro, filho do presidente, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Hoje é assessor especial de Jair Bolsonaro, com gabinete no Palácio do Planalto, salário de quase 14 mil por mês e apartamento funcional. No Twitter, Carlos Bolsonaro afirmou que não há qualificação para mais essa tentativa boçal, saudades de viver num mundo onde homens eram homens. No depoimento do último dia 12, Moro disse à PF que ao sair do ministério sofreu ataques nas redes sociais e descobriu depois que era do gabinete do ódio, mas não soube dizer de quem foi a autoria. Moro sugeriu que melhores esclarecimentos possam ser prestados por ministros que atuavam dentro do Palácio do Planalto. Perguntado se a tal estrutura teria sido usada para tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer um dos poderes da União ou dos Estados, Moro respondeu que tinha conhecimento de uma animosidade entre o presidente da República e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.
Moro disse ter conhecimento de que Maia sofria ataques nas redes sociais, mas também não soube confirmar se eles eram originados do governo ou de pessoas ligadas ao governo federal. O ex-ministro declarou desconhecer a utilização direta de recursos públicos nessas atividades e que é necessário verificar se houve a utilização de servidores públicos para tal finalidade. Desemprego bate recorde de 14,6% e atinge 14,1 milhões. A taxa de desemprego atingiu 14,6% no terceiro trimestre do ano, ante 13,3% no segundo trimestre, segundo dados do PNAD Contínua, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nesta sexta-feira. Essa é a maior taxa registrada na série histórica da pesquisa iniciada em 2012 e indica que o país tem 14,1 milhões de desempregados. De um trimestre para o outro, mais 1,3 milhão de brasileiros ficaram nessa situação. O desemprego subiu em 10 estados e ficou estável nos demais. As maiores taxas foram na Bahia, 20,7%, em Sergipe, 20,3%, Alagoas, 20%. A menor foi registrada em Santa Catarina, 6,6%. O desemprego atingiu um recorde de 17,9% no Nordeste. A maior taxa entre as regiões, o Sul teve a menor, 9,4%. O contingente de ocupados caiu 1,1% na comparação com o segundo trimestre, totalizando 82,5 milhões de pessoas, o menor patamar da série. Com isso, o nível de ocupação foi de 47,1%, também o menor da série. Desde o trimestre encerrado em maio, o nível de ocupação está abaixo de 50%, o que aponta que menos da metade da população em idade para trabalhar está ocupada no país. A taxa de informalidade foi de 38,4% no trimestre encerrado em setembro, o que equivale a 31,6 milhões de pessoas sem carteira assinada, empregados do setor privado ou trabalhadores domésticos, sem CNPJ, empregadores ou empregados por conta própria, ou trabalhadores sem remuneração. No trimestre anterior, esse percentual foi de 36,9%. Trump deixará a Casa Branca se perder no colégio eleitoral. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse aos jornalistas pela primeira vez que deixará a Casa Branca se o democrata Joe Biden for o mais votado pelos delegados do colégio eleitoral no próximo dia 14 de dezembro, causando uma nova derrota ao republicano além das urnas. No entanto, o mandatário voltou a dizer que não sabe se comparecerá à posse de Biden no dia 20 de janeiro, em ato inédito na história moderna da democracia norte-americana. Todos os estados têm até o dia 8 de dezembro para certificar seus resultados e resolver qualquer tipo de pendência jurídica, 6 dias antes da reunião do colégio eleitoral, que neste ano será no dia 14. Nada obriga os delegados a votarem em quem os eleitores de seu estado desejam. Porém, por determinação da Suprema Corte, aqueles que não respeitarem os resultados estaduais poderão sofrer duras punições. Domingo, às 10 da manhã, você acompanha os destaques desta semana que passou. Até lá!